Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Luciana Dal Ponte e hoje eu vim aqui fazer um vídeo aula diferente desses que eu tenho feito ultimamente, que eu vou começar hoje de quando eu começo aqui a passar para o emborrachado, o projeto para o emborrachado. Tem muitas dúvidas, muitas perguntas que o pessoal sempre faz para mim no Face, então eu vou explicar já desde o comecinho. Tipo assim, ó, aqui eu já risquei, tá? Pra não demorar muito no vídeo. Mas, tipo assim, eu uso o carbono de formulário contínuo, tá? Então, eu coloco ele aqui embaixo, coloco o risco e venho contornando toda a parte do risco. Daí, digamos assim, que chegou aqui eu acabei rasgando, né? Eu forcei muito, o emborrachado ele é mais macio, ele quando força muito ele acaba rasgando. Então daí o que eu faço? Eu venho com um pedacinho de durex, e digamos que aqui eu forcei mais e acabou rasgando. Então eu venho e coloco durex aonde eu rasguei. Daí aonde eu rasguei que eu coloquei a durex, eu posso continuar que não vai rasgar mais. Então eu uso sempre essa técnica e dá bastante certo, tá? Daí, digamos assim que eu já terminei tudo, concluí, tá? Eu sempre também aconselho a não usar caneta para transferir os riscos, pois a caneta ela é a ponta fina e acaba sempre rasgando o papel manteiga. Então sempre usa o lápis 6B e com a ponta não muito fina, porque senão vai acabar rasgando mesmo, tá? Então aqui eu já terminei. Só coloquei aqui para explicar para vocês como é que eu faço. Daí o risco já está aqui prontinho. Outra coisa também é que assim, ó, até aqui eu tenho o guia de cores do projeto de copo de leite. Esse trabalho eu já fiz, já faz algum tempo, então o risco está diferente de quando eu mandei agora o projeto novo. Eu aperfeiçoei melhor os riscos. Então, tipo assim, ó, deixa eu pegar aqui para vocês verem. O projeto, ele vai bem maior, tá? Ó, aqui é o projeto que tava antes, tá? E aqui agora é o projeto que eu elaborei. Então, ele vai com o tamanho certinho das peças do banheiro, ó. Aqui no caso seria o tapetinho do vaso. Então, ele vai riscadinho aqui certinho o tapetinho do vaso. Tá? O projeto também é bem maior, ó, o risco bem maior, tá? Praticamente fica no tamanho da peça do banheiro. Esse aqui é o tampo do vaso. Só porque, tipo assim, ó, pra quem faz pra venda, o certo é sempre perguntar as medidas do tampo do vaso. Porque o tampo do vaso, na verdade, perguntar todas as medidas do jogo de banheiro, né? Mas o tampo do vaso é o que mais tem diferença de tamanho. Tá? Aqui também vai o modelo certinho, tá? E aqui é o tamanho maior no caso, o tapete grande, né? Pode ver que ele vai praticamente todo o tapete pintado, ó, o risco no caso, né? E também vai com o molde aqui certinho do tamanho que eu uso aqui na minha região para fazer os jogos de banheiro. Daí, essa parte aqui, ó, vai certinho como tá aqui no projeto. Esse aqui é o papel manteiga, né? Mas depois eu levo na gráfica, imprimo e vai no papel normal. E também vai nesse tamanho aqui, tá? Vai no tamanho certinho, não precisa ampliar o risco. Eu aconselho o quê? Quando o projeto chega aí na casa de vocês passarem para o papel manteiga. Porque na hora de riscar, sempre acaba rasgando, alguma coisa assim. E daí vocês vão ter o projeto novinho, guardadinho, para quando vocês precisarem usar de novo. Ali, como eu expliquei, vai o tamanho das peças do jogo de banheiro. Então, eu tenho meu molde, ó, por exemplo, aqui é o tampo do vaso, né? Então, vai marcadinho aqui o tampo do vaso, ó, tá? Essa linha reta aqui é o tamanho do tampo do vaso. Então, o que que eu faço? Eu tenho o meu projeto, no caso,
molde das peças. Por exemplo, esse aqui é o meu molde que eu fiz no papel pardo. Aqui na minha região a gente chama de papel pardo, eu não sei qual seria o nome aí pra vocês. Daí eu fiz o molde no papel pardo, tá? Esse aqui é o do tapetinho do vaso, ó. Então, tem um molde. Esse aqui é da tampa do vaso, tá? E tem a do tapete também. Esse molde, no caso, eu fiz pra eu poder riscar os jogos de banheiro, ó. Daí, quando eu compro o emborrachado, eu coloco um ao lado do outro. Geralmente, eu compro 150 centímetros, tá? Daí, eu coloco o tapete, o molde do tapete. Depois, eu coloco o molde do tapetinho do vaso e depois o do tampo do vaso. Um do ladinho do outro e risco com o lápis 6B. E depois eu só corto com a tesoura, tá? E eu compro 50 centímetros porque a parte de trás do tampo do vaso eu sempre faço com crochê. Mas para quem quer fazer com o próprio emborrachado, ele tem que comprar uma parte maior de emborrachado para poder fazer ali a parte de trás do tampo do vaso também. Tá? Eu compro 50 centímetros porque a parte de trás eu sempre faço com crochê. Daí teve pessoas também perguntando para mim como é que eu furo o emborrachado para fazer o crochê. Daí, tipo assim, ó, eu uso a agulha de crochê, essas fininhas, que é pra fazer crochê normal mesmo, ou até aquela linha bem fininha, que agora eu esqueci o nome. Ó, essa aqui é o número 1.25, ó, de crochê. Tem também essa aqui, que é o 0,9, que é bem fininha, que é pra fazer aqueles trabalhos com mercê crochê, aquela linha mercê crochê. Eu costumo deixar um espaço, tá? Aqui do acabamento. Eu costumo furar deixando um espaço, para não ter perigo de rasgar na hora de fazer o crochê ou alguma coisa assim e acabar. Eu deixo tanto um espaço aqui, né, na altura, quanto na largura também. Ó, então eu venho com uma agulha fininha dessas de crochê e vou furando o emborrachado, ó, mais ou menos na mesma distância. Venho e vou furando, ó, sempre deixando mais ou menos um espaço ali na altura também. E vou fazendo isso em toda a largura dos tapetinhos e do tampo do vaso. Depois que eu fizer isso, daí você também pode usar uma agulha mais grossinha também, ó, 1.75. Porque já tenho essas agulhas aqui, então geralmente eu uso essa bem fininha, que é a 0,9, ó. Depois que eu fiz isso, eu venho aqui com o barbante, que eu uso o barbante número 4, tá? Eu não uso 6 porque eu acho ele muito grosso para fazer o trabalho do crochê. Então, eu uso o barbante número 4, tá? E eu uso daí a agulha número 3. Então, o que que acontece? Agora, eu venho aqui, ó, pego aqui a linha. E eu dou um nozinho aqui, tá? Depois que o crochê estiver todo pronto, não vai aparecer mais esse nozinho aqui, porque daí eu vou esconder ele, vou fazer o acabamento certinho, ele não vai aparecer mais, tá? Então, eu venho agora aqui com a agulha número 3, ó, venho aqui, pego aqui, espero que esteja dando pra vocês entenderem e verem, pessoal, ó. Opa, isso aqui depois eu arrumo, mas não é pra ele ficar ali, tá? Então, o que que acontece? Venho aqui, ó, puxo aqui por dentro, faço 2 correntes, tá? Venho aqui nesse mesmo aqui que eu tirei ali, ó, volto, pego aqui por baixo, ó, venho aqui, ó,
2 correntinhas, venho nesse mesmo aqui, pego por baixo, ó, venho aqui, puxo por baixo também, pego aqui, mais 2 correntinhas, ó, mesmo buraquinho que tava antes ali, ó, eu já saio lá do outro lado e puxo aqui também. Vai ficar esse acabamento aqui, ó, em todo ele, em todo o tapete, tá? Hoje eu trouxe pra vocês pra poder explicar como é que eu faço, né? Então, sempre deixa uma distância aqui, na altura, quanto na largura, pra fazer o acabamento do crochê. E tem as pessoas também que fazem o acabamento sem usar o crochê, né? Bom, pessoal, agora eu já peguei aqui as cores que nós vamos usar para fazer as folhas. Então, tipo assim, ó, algumas folhas eu vou usar o sépia para profundidade, para escurecer elas, e outras eu vou usar também o verde pântano, tá? Outras eu vou fazer também com verde oliva, verde pistache, com siena. Vou usar também os tons de verde pinheiro, verde abacate, o amarelo limão, o amarelo bebê e o creme marfim, tá? Vou começar por essa folha aqui, ó, que ela está por baixo do copo de leite. Essa folha eu vou fazer ela mais, no tom assim, mais amarronzado. Então, primeiramente eu vou vir aqui. Eu sempre começo com a parte escura primeiro, tá, pessoal? Eu não clareio primeiro a folha, ou seja o que for, para depois vir escurecendo. Eu sempre faço ao contrário, eu escureço para depois vir clareando, para depois colocando luz. Então, eu vou vir aqui, nessa parte aqui onde ele está por baixo do copo de leite, com o sépia. Ó, toda essa parte aqui é sombra porque tá por baixo do copo de leite. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Também está com sombra por causa do copo de leite que tá em cima, fazendo sombra aqui, nessa região aqui. E aqui também. Então, toda essa parte é sombra. Daí, eu não posso deixar, tipo assim, marcado. Vir aqui e deixar assim. Porque daí, depois eu não consigo mais desmanchar essa marca que ficou aqui. Daí, vai ficar marcado. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que esfumaçar. Ó, eu não posso deixar marcado. Eu tenho que vir aqui e desfazer a marca. Ó. Tenho que vir aqui, não esfregando o pincel com força, mas venho aqui e esfumaço aquela parte ali. A mesma coisa aqui, ó. Aqui ela tem uma dobra na folha, então eu tenho que escurecer a parte de fora, tá? E escurecer essa parte ali onde vai a sombra também. Isso quem quer fazer já deixando essa marca aqui. Ó, aqui eu também já vou dar uma esfumaçadinha nela pra não ficar... Isso quem quer deixar já essa marca aqui, porque eu posso pintar ela toda aqui de marrom, aqui no caso de sépia, e depois vir fazendo aquela parte ali. Mas pra quem tá começando agora que quer demarcar a folha, ó, venha fazendo a parte escura desse lado, que poderia estar sendo usado qualquer outra cor, né? Eu no caso aqui, eu estou usando sépia. Você pode usar a cor que você gostar, que quiser. Daí, depois aqui, eu venho escurecendo a parte que é para fazer depois a dobrinha da folha. Seria mais ou menos isso de sombra. Agora, eu vou vir com verde oliva, fazendo alguns detalhes com verde oliva. Bom, sempre, no emborrachado, é sempre bom que a gente trabalhe ele em círculo, para poder penetrar bastante a tinta no tecido do emborrachado.
Digamos que em alguns detalhes, alguns lugares, na verdade, eu quero usar um pouquinho de... dar uma diferenciada na folha. Então, eu coloquei ali, aqui, o siena, ó. Bom, em alguns lugares, não toda a folha siena, né? Mas em alguns lugares eu estou vindo aqui e colocando um tom assim mais amarelado na folha. Ó. Daí eu venho colocando o siena. Agora, eu venho com o verde oliva. Para dar esses nuances de cores na folha. Aqui, eu venho com o verde oliva também, ali naquela partezinha ali, ó. Depois eu vir com clarinho, mas eu não quero que fique tão claro aquela parte ali. Então, eu coloco o verde oliva, não preenchendo tudo, né? Porque eu tô vendo que aqui tá o marrom ou o sep. Aqui eu vou dar mais uma escurecidinha aqui pra não perder aquela parte ali da... Agora eu vou lavar o pincel. E vou usar o amarelo bebê. Se depois eu achar que precisa de mais luz, daí eu venho com o marfim. Essa parte aqui, eu quero que ela seja mais clarinha. Então, estou clareando essa parte aqui. Daí eu venho aqui e faço aquela dobrinha da folha. E aqui também tinha uma outra dobrinha. Por isso a necessidade de colocar o escuro nesse lado oposto ali. Agora aqui eu venho ao contrário. Ó. Aqui eu só vou clarear uma partezinha aqui, ó. Bem pouquinho, pra não chegar naquela parte ali da sombra. Só fazer de conta que eu tô dando uma clareada aqui, ó. Daí eu vou deixar absorver um pouco essa tinta, pra depois vir dando mais retoques com a claridade. Ó, aqui é, tipo assim, ó. A folha aqui, ela não tá reta, ó. Ela vem com essas movimento, ó. Esse movimento, ó. Ó, como se tivesse vindo pra cá, ó. Como se tivesse, no caso, se aqui terminasse, ó. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Essa outra folha aqui, eu vou fazer ela verde oliva. Eu vou começar aqui com a parte mais escura. Aqui ela tá por baixo, então eu vou vir com o verde pântano, porque ela está aqui abaixo daquela folha ali. Agora, continuar aqui com o verde oliva. Dando uma mesclada para não ficar aquela parte ali que eu digo sempre para vocês, que é aquela faixa, aquela marca, né? Ó, aqui eu vou fazer aquele mesmo jeito que eu fiz ali, ó,
escurecendo essa parte. E também posso escurecer tanto com verde oliva quanto com verde pinheiro também, aquela parte de fora da folha. Assim como eu também poderia vir cobrindo tudo e depois vir aqui e colocar só a parte clara. Mas daí nem todo mundo consegue fazer isso, porque tem pessoas que estão aprendendo agora. Então, tem pessoas que preferem vir aqui e já demarcar aqui aonde vai a parte da sombra. Tá? Então, como aqui está a parte escura, aqui vai vir a parte clara. Tá? Aqui, no caso, seria a sombra, né? Aqui eu também vou escurecer. Porque aqui vai vir o claro. Digamos que aqui você queira fazer o fundo no tom de verde oliva. Eu posso vir aqui já mesclando aqui, ó. Essa parte aqui já fazendo o fundinho. Ó. Eu quero fazer o fundo da cor da folha, verde. Já aproveita a tinta que está aqui, ó, e já faça aqui o fundo, ó. Você pode ir mesclando aqui essa parte aqui, ó. Entendeu? Ó. Digamos que aqui já vai ficando pronto o fundo. Depois eu venho aqui com a parte de novo. Agora eu posso vir aqui com amarelo limão, ó, para dar mais claridade a essa folha, para ela não ficar tão escura. Eu colocando o amarelo limão aqui, com o verde oliva que já está nessa parte mais escura, ele vai ficar quase um verde pistache. Ó. Dá uma clareadinha aqui desse ladinho aqui também. Só uma mescladinha ali. Agora eu vou vir com a misturinha do verde oliva com o verde pântano para fazer aqui a sombrinha dela. Uma sombra aqui, ó. Ó, percebam que eu puxo assim, ó, eu não venho fazendo isso aqui assim. Eu puxo a folha pra dentro, ó. Ó, pra ela vir como se ela tivesse vindo aqui pra essa parte clara, ó. Agora eu venho com o amarelo bebê, vou fazer também a luz aqui nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui, no caso, o certo seria deixar dar uma secadinha para poder colocar mais luz aqui, ó. Mas eu vou ver o que eu consigo fazer
com ela assim ainda úmida. Depois que secar, sempre tem que vir aqui dando mais uma clareada. Digamos que como aqui eu coloquei o escuro, então eu vou vir dando uma acentuadinha só aqui no meio da folha, ó. Agora eu vou deixar dar uma secadinha para depois vir fazendo o acabamento nela. Aqui seria tipo como se fosse uma base, né? Aqui essa folha aqui eu ia fazer ela, para o vídeo não ficar muito grande, eu ia terminar essa folha, mas eu lembrei que eu não expliquei para vocês ainda, eu acho, essas folhas viradas. Então, daí, tipo assim, ó, aqui eu estou colocando verde pântano. Ó, toda essa parte aqui, que no caso seria a parte de baixo aqui da folha virada, eu estou colocando a parte mais escura, que seria o verde pântano. Ó, a cor mais escura da folha eu tenho que usar aqui nessa parte aqui. Então, digamos que eu queira fazer algum detalhe nela aqui também meio amarelo, ó, dando um detalhe na folha. Então, vamos colocar um pouquinho de siena. Só pra fazer um detalhe, ela não vai ser toda amarela, né? Toda com esse tom, mas só um detalhezinho pra não ficar aquela folha tão certinha. Agora eu vou pegar aqui o verde oliva. E vou dar uma mesclada aqui junto com esse verde pântano que está aqui embaixo, ó, que eu já tinha colocado aqui embaixo. E eu não vou vir até aqui, essa parte aqui, porque aqui eu vou clarear ela. Então, eu vou vir próximo, mas não chegar totalmente ali. E aqui, a mesma coisa, ó. Agora, eu vou vir com o verde oliva, aqui nessa parte, para depois vir colocando um pouco de luz também nessa parte aqui onde eu coloquei o verde oliva. Agora, eu vou lavar o pincel, para vir com a cor mais clara. Que aqui no meu caso, vai ser o amarelo bebê. Então, agora eu vou vir aqui, ó, puxando, ó. Venho aqui e puxo nessa região aqui, ó. Puxo pro centro da folha. Ó. Dou tipo uma mesclada. E aqui agora a mesma coisa, só que não posso chegar até ali, ó. É só dar umas pinceladinhas, ó, só pra mostrar que aqui também tem o ponto de luz. Mas eu não posso chegar até ali. Até onde tá a profundidade da folha.
Bom, pessoal, aqui eu já dei uma adiantada nas folhas. Eu só coloquei mais um pouquinho de marfim em alguns lugares, tá? Pode ver que aqui nas dobrinhas das folhas eu coloquei marfim. Nessa parte aqui eu coloquei marfim e puxei aqui pra dentro, ó, com o marfim. E aqui eu também acentuei mais o tom de marfim. A mesma coisa essa folha. Essa folha também eu coloquei marfim aqui nessa parte, que a folha já tinha absorvido um pouco da tinta. E coloquei marfim mais nessa parte clara e dei uma clareadinha também aqui nesses pontos aqui. E fiz a mesma coisa com essa folha aqui. Só dei uma clareadinha com o marfim. Essa folha aqui eu usei a cor verde pinheiro, tá? Verde pinheiro. Usei a cor verde pântano. Amarelo limão. E o amarelo bebê. Tá? Foram essas cores que eu usei nessa folha. E depois eu vim acentuando um pouco a luz com o marfim também. Ó, ficou essa parte aqui mais clarinha ali da folha, tá? Com o marfim. Agora eu vou terminar essa outra folha aqui, para depois fazer um outro vídeo explicando o copo de leite, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então vamos lá. Deixa eu trocar aqui o pincel para ser mais rápido, porque é um pincel um pouco maior. Vou estar usando aqui o verde oliva. Verde oliva. E também um pouquinho de sépia. Aqui eu estou fazendo contorno, no caso, por causa que os copos de leite estão em cima da folha. Então, tem essa parte de sombra. Ó, eu dei uma mesclada aqui com o verde oliva e o sépia, tá? Então, esse lado aqui vai ser o lado mais escuro. Eu quero esse lado aqui mais escuro. Então, eu vou colocar aqui o verde oliva, um pouquinho de sépia. E na parte de cima a mesma coisa. Como essa parte aqui eu escureci, essa parte aqui de cima vai ser a parte escura também. Ó. Porque é sempre o oposto. Se aqui fosse claro, ali em cima seria claro. Como aqui foi escuro, então essa parte de cima será a parte escura da folha. Bom, aonde eu vou colocar a luz, eu não escureço, ó. Eu deixo aqui essa parte aqui que eu vou colocar a luz e aqui também.